E eu passando aqui só para pedir o teu like e inscrição para mais vídeos. Então, fiquem com o recap. Essa mina aqui é a Hanabi, uma estudante do médio que tem um crush absurdo por um cara desde a infância. Mas acontece que num dia comum na sala de aulas, a Hanabi dá de cara com o cara que ela ama na sua escola, e por incrível que pareça ele é seu novo professor. Mas como nem tudo são flores, a empolgação toda desceu quando um dia ela viu ele conversando com a nova professora chamada Kani, e parece que os dois já têm uma pequena afinidade. Ela ficou meio triste e decepcionada, sentindo uma dor enorme naquele momento. Ela de olho em tudo decide dar o fora deixando os dois a sós. Mas acontece que perto da sala ela tromba com o Mugi que estava observando a situação à distância, e a gente descobre que a mulher que ele ama é a professora Kani. Ela era sua professora particular e o cara acabou se apaixonando por ela desde então. Aí nesse momento a mina resolve levar ele para um lugar mais reservado na escola, e lá eles decidem compartilhar da mesma dor sem serem correspondidos por quem amam, só que eles fizeram isso de uma maneira bem inusitada. E enquanto isso eles só conseguiam pensar nos seus amores sendo cada um substituto do outro. Num certo dia vemos o professor Kanai na casa da Hanabi para um jantar que sua mãe convidou. Eles passam uma noite agradável, e na volta ela acompanha o cara já que são vizinhos. Nesse momento ela tem uma lembrança de quando o cara sempre cuidava dela. Depois dessa lembrança eles chegam na casa do Kanai, e com lágrimas nos olhos ela fala baixinho que tudo aquilo foi uma mentira para ela. Hanabi e Mugi passavam cada vez mais tempo juntos e nenhum deles desistia dos sentimentos. Hanabi tá na casa do Mugi por causa de uma forte chuva, e como ela tá triste se aproxima dele por trás e o abraça. Ele olha para ela e os dois respiram fundo. Aí o Mugi pede para ele ser o professor dela imaginando que tá com o Kanai. No começo eram só pequenas lasquinhas, só que as coisas já estavam intensas e os dois estavam perto de gravar um daqueles filmes intensos da Netflix. Aí Hanabi recebe uma mensagem do Kanai agradecendo pelo jantar de vários dias atrás. Agora vemos a Hanabi com um cara que já estava esperando a resposta dela faz uma semana já que o cara se declarou para ela, mas o coitado já leva um pé na bunda da forma mais fria possível. Outro dia Hanabi e o cara estavam voltando para casa juntos no clima de filme de cinema, mas de repente ele chega mais perto para dar aquele beijo, só que as gracinhas acabaram graças a essa loli de cabelos loiros chamada Noriko. Parece que essa mina era amiga de infância dos dois, só que ela gosta do cara e tenta se passar como namorada dele e fica grudada. Aí a Hanabi não engoliu aquilo e segura dizendo pra não se grudar nas coisas que não são dela, mostrando meio que uma possessividade pelo cara, mesmo estando só namorando de mentira. Um tempo depois o professor Kanai pede para Hanabi ajudar a levar uns livros para a sala de literatura, uma oportunidade perfeita porque eles iam ficar sozinhos. Só que na hora certa uma melodia de piano começa a tocar da sala de música ao lado deixando o cara muito feliz. E adivinhem quem estava tocando? A professora Kani. Então a Hanabi dá o fora dali com muita raiva. No dia seguinte, a Hanabi chega na escola e encontra a Eshan, sua melhor amiga. Aí ela convida a sua amiga para passar a noite em sua casa, e ela fica na expectativa achando que as coisas iam voltar ao normal, já que elas são duas melhores amigas que estavam sozinhas em casa. Mas não foi bem assim. O que estava para ser uma noite de amigas, virou uma declaração inusitada da Eshan, e meio que as coisas saíram muito do controle dela já que já não aguentava se segurar mais. Nesse momento vemos uma memória da Eshan. A mina tava lá no metrô quando um cara começou suspeito apareceu perto dela. Nessa hora Hanabi sacou tudo e deu um jeito no cara e ainda acompanhou a mina até o lugar onde estavam indo só para proteger ela. A partir daí elas começaram a se encontrar mais e a mina sacou que a Hanabi era o primeiro amor dela. E a Hanabi admitiu que tem alguém que ela gosta, mas que essa pessoa não sentiu mesmo. Agora vemos o Mugi tendo uma lembrança de 4 anos atrás. E naquele momento ele sentiu uma sensação muito estranha. De repente ele acorda e percebe que tá com sua espada armada. Aí do nada Hanabi entrou deixando o cara nervoso com a situação. Aí ela pede pra polir a arma do cara mesmo sendo a primeira vez. Mas depois disso, ela começou a lembrar de seus problemas e começou a chorar no colo do cara dizendo que eles podiam tentar se amar. Mais tarde eles decidem ir jantar num restaurante. E lá encontram a professora Kani, acompanhada por um cara loiro mais alto e mais novo. Aquilo mais dava a entender que era o namoradinho dela. Então ela pede para deixar isso em segredo. Toda bolada ela vai tirar satisfação com a professora perguntando se o cara era namorado dela.
O sinal toca e ela tá apressada para a aula, mas antes diz que vão conversar sobre isso outra hora na sala dela. E ela fala isso com um sorriso nos olhos. Aí a gente descobre que essa professora tem um desejo estranho em receber a atenção dos caras. Ela tinha um amigo, mas ele estava com sua melhor amiga. Por isso ela tentou pegar ele só para sentir como é. Mas nem sentia culpa disso, e desde aquele momento ela percebeu que gostava simplesmente de machucar as pessoas. E para pior, a professora já sabia que a Hanabi gosta do professor. Por isso ela fica dando esperanças e saindo passando tempo com o cara só para ver a angústia na cara da garota. Um tempo depois, o professor Kanai estava na sala de música esperando pela professora Akane para confessar seus sentimentos. Quando ela chegou, o cara finalmente confessou seu amor por ela. No entanto, isso era apenas um plano de Akane, porque ela já sabia que a Hanabi também estava lá ouvindo tudo, já que a professora mandou ela vir na mesma hora que o cara ia se declarar para ela. Então Hanabi ficou devastada com o que ouviu e simplesmente se retirou, pensando que talvez não sentisse tanta dor, já que isso poderia acontecer de qualquer forma. Aí, quando ela voltava para casa, ela encontrou a Eshan e se jogou nela com lágrimas nos olhos, porque ela via a Eshan como sua melhor amiga muito importante e não queria que a amizade dela se prejudicasse por isso, mas ainda assim as duas gravaram um Netflix juntas. Agora vemos o Mugi, e no fundo ele já sabia que a mulher que ele ama gosta de se divertir com muitos caras e ele só fingia não saber para fugir da realidade. Aí num sábado, ele resolveu chamar a loirinha de cabelo curto. Aí a gente descobre que desde aquele dia, eles se tornaram bem próximos e divertiam muito juntos. Ele chamou ela para passar o dia e ter umas conversinhas só para ele tentar esquecer um pouco o que estava passando. Nesse momento, a Akane estava pensando em como a sua vida tem sido muito aborrecida. Então ela queria mudar um pouco as coisas e sentir algo novo. Em seguida o cara entra para receber sua resposta, mas ela tinha tanta pena do cara que acabou chamando os dois para sair à noite. À noite, durante uns bons drinks, ela estava um pouco para lá de Bagdá, quase caindo, mas o Kanai segurou a onda. Nisso ele chama ela pelo nome da Hanabi sem querer, o que deixa a Akane de novo interessada porque ela queria ver a vida da garota indo pro buraco. Aí a Akane beija o cara e os dois vão gravar um daqueles filmes intensos da Netflix. No dia seguinte na escola, a Akane passa pela Hanabi e fala para ela que fez acontecer com o Kanai na noite passada, deixando a Hanabi de cara com o que a mina disse. Então ela ficou se perguntando se brincar com os sentimentos alheios seria uma boa. Então a partir de agora ela decidiu dar o fora e machucar como a Akane faz. No outro dia, quando estava fazendo compras, ela esbarra com o garoto loiro que estava com a Akane há dias. Aí ela decide agir e usar o cara para pôr seu plano em prática. Ela fez um rostinho bonito para enganar o cara e eles trocaram os números e marcaram um encontro. Passaram um tempo juntos. Ela queria que ele se apaixonasse por ela e esquecesse a Akane. Aí eles vão num karaokê e acaba rolando mais afinidade entre os dois. Mas o cara não conseguia esconder seu instinto predador, mas ela vai fingindo pro cara e recusa, dizendo que quer levar as coisas com calma. No fim as coisas estão complicadas, já que ela ainda namora o Mugi. Já que é assim, o cara simplesmente convidou a mina para um encontro também, já que ele anda notando que a Hanabi tá fazendo o mesmo. Eles se encontram e decidem ir assistir um filme juntos. Depois disso ficaram de chamego por um tempinho. Acontece que ela esperou muito por esse momento com o cara, e só não queria estragar o encontro com ela, porque no fundo ela sabe que o cara nem curte ela. Depois dele ouvir tudo, ele segura firme na mina e os dois se beijam. Para continuar a noite vão pro AP do cara, e ela toma coragem para tomar a iniciativa, e quando estavam prestes a entrar em 2 filmes da Netflix, o cara para no meio do caminho e vê que ela tá se esforçando muito para isso. E ele fala que ela é muito especial para ele e deixam as coisas por ali mesmo. Hanabi e Mugi marcam de se encontrar para resolver algo que estava as incomodando muito. Os dois combinam de confessar os sentimentos verdadeiros antes das férias de verão, e se levarem um fora, aí sim começam a sair de verdade. No dia seguinte, Mugi encontra Akane numa cafeteria e confessa o seu amor para ela. Akane responde que já sabia, mas como ela é uma diabinha daquelas, ela fala que também ama o cara. E mesmo o cara sabendo que é tudo mentira dela, ele tá lutando contra o carisma hipnotizante dessa mulher, já que agora ele precisa terminar com isso e voltar pros braços da Hanabi. Mas mesmo assim, o cara aceita o convite dela dizendo que quer ser o primeiro a fazê-la mudar.
Enquanto isso, ela manda real e confessa seus sentimentos. Diz que queria dizer isso faz tempo. Ama tudo nele. Aí o cara abraça ela bem forte agradecendo por tudo. Depois disso, ela se sente feliz só de saber que ainda é importante para ele, mesmo que não rolem sentimentos recíprocos. Para ela tá tudo certo e não se sente sozinha sabendo que ela tá com a Mugi. Mas nessa noite o Mugi tá meio ocupado, já que tinham combinado de se ver depois das confissões, e a coisa ficou meio complicada. No dia seguinte, Hanabi recebe uma mensagem da Eshan chamando para uma aventura juntas. O esquema é levar Hanabi para uma trip e se aproveitar do coração partido dela pela rejeição. Só que o primo dela aparece deixando a mina pé da vida. Apesar do primo ser presença ilustre na casa, isso não intimidou a Eshan. Nessa noite ela alcançou seu objetivo. Na manhã seguinte, Hanabi tromba com o primo dela. Manda Hanabi parar de brincar com os sentimentos da Eshan. Ela, ouvindo tudo aquilo, resolve abrir o jogo com a amiga dizendo que só quer continuar sendo sua melhor amiga. Só que a Eshan já não aguentava tudo isso e fala que não vê mais ela só como amiga, mas que vai tentar entender tudo que ela falou, e ela fala que vai fazer um esforço para esquecer ela de vez. Depois desse rolo todo, o Mugi, ao invés de resolver os lances, ele continua na maratona Netflix, caindo de cabeça no jogo da Kanye. Ela fala na maior cara de pau que agora é a vez do professor Kanai, mas o cara que tá perdidamente apaixonado, e como suposta namorada ele meio que proíbe ela de se encontrar com o cara de novo, mas ela não tá nem aí para ordens, ainda mais de um moleque desesperado como ele. Aí vemos ela no encontro com o cara. Daí, estão os dois caminhando quando de repente aparece um dos namoradinhos da Kanye. O cara viu ela com outro homem e aproveitou para jogar tudo na cara dela. Aí o cara fica gritando bem alto que ela é na verdade uma piranha que sai com qualquer um. E o cara só ficou lá ouvindo tudo aquilo. Ela abre o jogo e diz que é uma mulher difícil e aquilo tudo é verdade. Curte quando os caras dão atenção além de se amarrar nos ciúmes das outras mulheres. Depois de soltar tudo isso, ela vaza pronta para seguir em frente sem se importar com mais ninguém. Mas ele a segura dizendo que podia ser como ela. O cara simplesmente tá dizendo que quer continuar a ser um corno. Ele abraça ela bem forte porque aparentemente ele se recusa a largar ela, deixando ela bem confusa com tudo isso. Decidiram ir descansar depois da viagem, já que a situação deixou eles numa cidade bem distante. Ela só queria relaxar, mas o cara tava com outras ideias. Ele resolve tomar um banho e quando sai ela encontra ele. E finalmente pergunta o que ele quis dizer naquela noite quando falou pra ela não parar. Ele responde que como é algo que ela gosta, não ia pedir pra parar porque amava ela mesmo assim. Aí ela se pega pensando se, hipoteticamente, conseguiria continuar amando alguém que a odeia. Isso deixa ela muito pensativa e com a mente bugada, já que isso nunca aconteceu com ela. Mesmo com tudo, ele ainda sentiu o mesmo por ela. Diz que é difícil explicar, mas ama porque ela é a pessoa que mais importa, e quer viver uma vida feliz com ela. Ela se toca que de alguma forma tá começando a se apaixonar pelo cara. Na manhã seguinte acorda de ressaca, mas lembra do que rolou ontem. Depois disso o cara aparece do nada e pede ela em casamento. A mulher nem sabia como isso estava acontecendo, e ela fala que mesmo que eles casem, ela não vai deixar de trair ele como sempre faz, mas para ele isso era o de menos, e por incrível que pareça ela topou casar com ele. E mesmo assim, ela foi ter o seu último encontro com o Mugi, e depois do encontro ela solta a bomba de que vai se casar com o professor Kanai. Ela explica que era algo novo que não tinha conseguido fazer antes, então decidiu tentar. Mugi percebe que as pessoas mudam, mas nem sempre é por causa dele e sim por alguém único que não pode ser substituído. Para ele, a Kanye era só uma professora, não uma mulher triste tentando se definir por um cara. Por isso ela estava sempre linda aos olhos dele e no final ela encontrou o destino dela. Ele dá os parabéns pelo noivado, e antes dela desaparecer ele diz que sempre vai lembrar dela e que ama muito a pessoa que ela era antes, e assim se despedindo de vez. Era outono. A temperatura começando a cair, e Hanabi de boa na escola perto da máquina de bebidas. Aí duas colegas chegam convidando ela para os preparativos do festival. Aí ela lembra do que Mugi falou antes sobre fazer amizades. Então ela topa na hora fazer parte disso, vendo a chance de se aproximar do pessoal e fazer amizades. Hanabi termina a bebida e saca que já passaram alguns dias desde as férias de verão. Ela lembra que o Mugi ia casar na primavera.
Na época ele foi até a casa dela contar a novidade e depois só deram uma volta juntos até a casa dele. A mina sente uma vibe que o Kanai atual lembra muito o Kanai do passado e bate um aperto no coração. Na escola todo mundo tá na correria organizando o festival que vem por aí, e lá vai Hanabi ajudando em tudo, passando ferramentas, distribuindo panfletos, até carregando caixas. Sozinha pela escola e bem cansada, a mina senta no chão, ela curte ficar na dela pensando na vida. Desde o começo ela tava na solidão e aos poucos acaba cochilando aí mesmo. Quando ela levanta, percebe que o Mugi também estava deitado ali perto. Os dois se encontram de novo nos preparativos pro festival, e fica aquele clima de cinema, que meio tenso. E mais tarde Hanabi volta ao trabalho, e de novo vai levar ferramentas para trás da escola, mas aparece o Moriyama para dar uma força. Ele pergunta como tá as coisas com o Mugi já que não vê os dois juntos faz tempo, mas a mina fica sem jeito e sem saber o que responder. Porque ela já sacou que o cara tá afim dela. Aí aparece a Eshan e leva Hanabi dali. Depois da viagem com a Eshan, Eli resolveu dar um tempo e se afastar um pouco, mas depois de um tempo decidiu voltar para chegar mais perto da Hanabi e deixar o passado para trás. Agora vemos o pessoal celebrando pela notícia de casamento dos professores, e ela lembra da promessa que fez com o Mugi naquele dia. Ao vê-lo percebe que os dias que passaram juntos no início não faziam muito sentido, só queria não fazer nada e deixar as coisas acontecerem. Agora que os dois perderam o love, a promessa deles meio que se anula. No final Hanabi sente pela primeira vez vontade de conversar com o Mugi, não só fisicamente ou coisa assim, algo que nunca fizeram antes, e no final, os dois começam a falar de várias coisas que aconteceram nesse tempo todo que ficaram sem falar, mas no fim de tudo, Hanabi decide dar um tempo na relação dela com o Mugi ficando feliz por tê-lo conhecido. Cada um vai atrás de um verdadeiro amor sabendo que não vai ser fácil achar, mesmo assim, independente de quanto tempo demore eles sabem que podem levar mais umas feridas no caminho, o que talvez os faça se sentir ainda mais sozinhos. Mesmo assim, continuam na busca e decidem se afastar de vez mesmo que não queiram. E assim termina esse anime maravilhoso. Eu espero de coração que tenham gostado dele. Assista também o vídeo que estiver passando aí na tela, eu tenho certeza que vai adorar. Então eu sou o Liu e até o próximo vídeo.